Nós glorificamos a Deus pela vida de cada uma das irmãs, amém? Cada mulher, sabemos da importância e sabemos também que a mulher ela não quer só ser lembrada neste dia, né? Mas todos os dias do ano, amém? Que Deus abençoe a cada uma poderosamente, amém? Que Deus continue guardando e abençoando cada vez mais no nome santo do Senhor Jesus. Amém? A mensagem de hoje teria um nome, seria o legado sem nome. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, primeiro verso de número 1, o segundo verso de número 8. Passagens extremamente conhecida entre a igreja. Extremamente conhecida entre a igreja. Essa mensagem estava pronta e eu não sabia que Larissa ia trazer menção, né, sobre o Dia das Mulheres, e não coincidentemente, mas cristocentremente, a mensagem caiu justamente no Dia das Mulheres. Então, 2 Reis, capítulo de número 4, no verso de número 1, e depois o verso de número 8, ele diz desta forma: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. No verso de número 8, diz: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o teve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão ou a fazer refeição. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos te pedindo nessa noite, Pai, através do teu Filho Jesus Cristo, teu Espírito Santo que se faz presente, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, fale conosco aquilo que nós necessitamos ouvir. Senhor, que nesta noite o Senhor fale não só com as mulheres deste lugar, mas fale também com os homens deste lugar. Fale com todos neste lugar, Pai. Por isso te pedimos que o Senhor tire dos nossos olhos as escamas, tire dos nossos ouvidos os comichões. Ó Pai, tira a pedra do nosso coração, que nós viemos ouvir, guardar, aprender, enxergar, praticar a Tua palavra todos os dias, Senhor. Essa é a nossa oração, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Que seja somente a minha boca, mas que a voz venha a ser do Senhor, Pai, que a palavra venha a ser do Senhor. Não deixe que nada que venha sair daqui venha a sair do homem, mas que venha a ser tudo direcionado pelo Teu Espírito. Por isso, Pai, no nome de Jesus, abençoe a cada um que se encontra aqui e preencha cada espaço dessa casa, cada espaço desse templo, cada cadeira venha a estar preenchida com a Tua santa e doce presença. Assim nós oramos, te pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, pedimos perdão por nossas falhas e pecados cometidos por gestos, obras e pensamentos. Somos falhos todo instante, Pai, mas ainda assim o Senhor nos ama. Somos pecadores a todo instante, mas ainda assim o Senhor nos ama. Ó Pai, nós somos verdadeiramente, não somos dignos de nem dizer Teu nome, Pai, nem sequer olhar para o céu, aonde é a Tua morada. Mas ainda assim o Senhor nos ama, Pai. Ó Deus, e hoje mostra o que o Senhor faz por nós, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos no Teu nome, te louvando, te adorando, engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai, chamando a Tua presença no meio de nós, convidando o Senhor a sentar no lugar de honra dessa casa e assistir o culto que é para Ti, Senhor.
convidar o Senhor a colocar os pés neste lugar. Ó Deus, pedir que o Senhor não tire as tuas mãos, não recolha as tuas mãos de nós. Ó Pai, nem tire os ouvidos deste lugar aonde são feitas as orações, mas continue ouvindo as orações que são feitas neste lugar, Pai. Que as tuas mãos venham estar estendidas sobre cada um aqui nesta noite. E que os teus pés venham estar aqui neste lugar, Pai, pois é o estrado onde o Senhor coloca os pés. Porque o céu é o teu trono, Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus, continue abençoando, guardando a cada um. Fale conosco que nós precisamos ouvir. Que o nosso coração venha sair daqui transbordando de alegria, transbordando da tua presença, Pai. E assim que nós oramos, e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus. Os amados podem tomar os seus assentos. Essa é uma mensagem que ela não chega a ser difícil de ministrar, mas é uma mensagem que, como toda a igreja conhece, ou uma boa parte da igreja já conhece essas histórias, ou já foram ministradas por diversos ministros, e cantada por diversos cantores, né? Mas é uma palavra que muito edifica, sempre quando você a lê, e quando você tenta se imaginar na história. Na primeira história de uma mensagem chamada O Legado Sem Nome, não só mulheres, mas outros homens e outras mulheres, são citados somente os seus feitos na Bíblia, né? Talvez uma localidade onde eles moravam, talvez um parente, mas não são citados nomes de algumas pessoas que têm muita relevância nas Escrituras Sagradas. Muitas outras mulheres também foram citadas só dos seus atos, dos seus feitos. E todos sabem que nesta época a mulher era conhecida pelo marido, pelo nome e sobrenome do marido. Na maioria das vezes citava-se o marido, o nome do marido, mas não citava o nome da esposa, porque o nome do marido era mais importante. Mas não somente mulheres, mas também alguns homens citados na Bíblia não têm os seus nomes. Às vezes tem referência de um local, de uma cidade, mas não tem a referência do seu nome. E é uma história que talvez você não consiga nem imaginar o rosto, né? Talvez se for na internet digitar lá, você vai ver um monte de rosto criado, mas a gente não consegue imaginar como seria uma mulher de Sunem, uma sunamita, ou a mulher do vaso de azeite. Mas independente do nome delas estar escrito ali ou não, existe um legado que foi deixado por elas como exemplo, não só para mulheres seguir, mas para homens também. Na primeira passagem do capítulo 4, do verso de número 1, fala sobre a mulher do vaso de azeite. Conhecida a história que o marido morreu, um profeta, e ele era conhecido de Eliseu, e ao morrer, a dívida foi acumulando, e ela não tinha como prover o pagamento. Levariam os seus filhos como escravo para pagar parte da dívida. E ela, desesperada, vai até o profeta e diz, olha, como no texto que nós lemos, diz que uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aí Eliseu pergunta para ela, o que você quer que eu faça? O que eu hei de fazer? O que você tem em casa? E ela diz, o que eu tenho em casa é só um pouquinho de azeite. Talvez se fosse lá em casa, eu ia falar, tem um pouquinho de farinha da Bahia, no pote, que eu trouxe de lá quando eu fui. Talvez se fosse na sua casa, você ia falar, tem um pouquinho de arroz, né? Talvez se fosse na casa de alguém aqui, tem 1 quilo de picanha na geladeira. Né? Imagina Eliseu multiplicar a picanha, pastor. Imagina, Paulinho, você chegar em casa, abre o freezer, pode trazer freezer dos vizinhos.
eu vou encher isso aí de picanha. Aí você traz e traz, enchendo de picanha, e enchendo de picanha, você sai distribuindo picanha para os vizinhos, aí quando já não tem mais geladeira para colocar, cessa a picanha, porque não tem mais onde guardar. Podia ser qualquer coisa que ela, né? Eu tenho uma galinha no quintal, então vamos multiplicar as galinhas, porque você vai vender os ovos, e os ovos você vai pagar suas dívidas. Mas não, o que ela disse é, eu tenho um pouquinho de azeite na botija, na vasilha. Então tá bom, então pega a vasilha e começa a encher as vasilhas, a gente conhece a história. E ela começou a encher suas vasilhas, aí pegou com as vizinhas e foi enchendo, quando pediu para o filho, traz mais, não tem mais, acabou, cessou o azeite. Aí eu imagino, pastor Alex, no momento em que a mulher, imagina você, viúva, nos dias de hoje, com as dívidas que nós temos, seu marido morreu, as contas ficaram, aí você precisa pagar todas as contas com o salário ou com a pensão que o seu marido deixou. Não dá. O que eu vou fazer? Imagina nessa época, aonde o nome do marido tinha poder, aonde ele era o provedor. O homem morreu, as dívidas ficaram, os filhos ainda pequenos não conseguiam trabalhar para sustentar a mãe. Aí imagina você num caso que a única coisa que resta é uma botija, um pouquinho de azeite que tinha, porque ainda quem tinha um pouquinho de azeite na época não tinha uma condição ruim, porque o azeite era algo precioso, e ela tinha um pouquinho de azeite, e tanto azeite que se juntou e acumulou com os vasos todos que ela pediu às suas vizinhas, ela pagou o credor. Eliseu falou, você paga o seu credor, e você vai sobreviver com o resto. Vai sobreviver. Imagina o tanto de azeite que essa mulher tinha, para você sobreviver com o resto. O que sobrou, agora você vai ficar o resto da vida com ele. Você vai sobreviver com isso aqui. O resto da sua vida, você vai ficar com o que restou. Só com o que restou. Imagina o que ela pagou, com o tanto que ficou, o tanto de pote, de vasilha, de vasos de azeite que aquela mulher tinha, que Deus proveu na vida dela. Aí pega essa parte da mensagem, guarda ela agora. A gente vem para o verso de número 8, no mesmo capítulo 4 de 2 Reis, que conta a história da Sunamita, uma mulher que também não é citada o nome dela. Mas o verso, a história é totalmente diferente e ao contrário do que a gente acabou de ver. Aqui nós estamos falando de uma mulher com poucas posses, que o que tinha era um vasinho de azeite que multiplicou, pagou tudo, tinha 2 filhos, tinha filhos lá e tal. Agora, quando chega na Sunamita, era uma mulher rica, uma mulher que tinha posses, era uma mulher que aparentemente não faltava nada, porque toda vez que Eliseu passava de Samaria, descendo de Samaria, direção ao Carmelo ou voltando, era trajeto, era rota, e toda vez ele passava ali, e uma vez ela chamou ele para comer pão, ou para fazer uma refeição. Então, a partir desse momento, que eu lembro também que é um perigo, às vezes você chamar um crente para comer, só uma conjectura, né? Corre o risco dele estar sempre comendo com você, na sua casa, ou quando ele quer te ver, ele não vou ir na sua casa te ver, ele não, vamos na lanchonete comer um negócio, vou na pizzaria comer um negócio, porque o comer, irmão, ele traz comunhão, o comer traz comunhão. Às vezes fala que o crente come muito, mas às vezes não é pelo fato da comida, é o fato de estar junto, mas quando a comida está ali, fica melhor, né? Fato. Então pode ver quando a história, quando Eliseu está passando para lá e para cá, ela se incomoda um dia e fala, não, vou chamar esse homem para comer aqui. Chamou ele, comeu. Aí diz o texto que todas as vezes que ele passava lá, ele parava para comer. Mas era por causa da comida somente? Não. É porque ela gostava da presença do homem de Deus. Aí de tanto isso acontecer, ela diz para o seu marido, que já era muito idoso, olha, eu vejo que esse homem que passa para lá e para cá, é um homem de Deus. Vamos fazer no terraço da nossa casa um quarto,
e nesse quarto a gente vai colocar uma cama. Nesse quarto nós vamos colocar uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para todas as vezes que ele passar, que provavelmente era uma vez por ano, pois logo no texto a seguir a gente vai ver que dá a entender que é uma vez no ano, não se sabe exatamente, mas quando ele passar, ele vai ter um lugar para repousar e se alimentar. Então Eliseu já passava ali justamente com o seu servo Geazi, e toda vez ele não só parava agora para comer, mas ele também parava para descansar. E aparentemente era uma mulher que não precisava de nada. Nos textos seguintes, você vai ver que ele trabalhava, o marido dela estava no campo com os seus ceifeiros, com os seus segadores, ele tinha funcionários, ele tinha terras, ele tinha uma casa bastante, para a época, luxuosa, não faltava nada, era uma mulher rica, tinha posses. Mas aí de tanto acontecer, o Eliseu ficou incomodado. Como que eu vou retribuir essa mulher o que ela está fazendo comigo? O que eu posso fazer por ela? Conjecturando, ela já tem tudo. Ela come bem, ela dorme bem, ela tem um marido, ela tem uma casa, ela tem tudo, não falta nada. Então uma das coisas que ele diz a ela, o profeta diz: o que eu posso fazer por você? Você quer que eu fale com o rei a respeito de alguma coisa? Você tem um assunto que eu posso tratar com oficiais, alguma coisa por você, para interceder por você? Vê que já não era mais o alimento, já não era mais questão de dívida. Ele não perguntou: você tem o que? Azeite? Ou tem outra coisa? O que você tem aí? Porque aparentemente, olhando pela ótica, ela já não necessitava de mais nada. Aí ela falou: não, a tua serva está bem, está tudo bem. Aí ele, incomodado com aquilo, fala com Geazi: Geazi, vai lá e pergunta o que a gente pode fazer por ela. Aí Geazi rapidamente responde: eu reparei que ela tem um marido já velho, mas ela não tem filhos. Ela não tem filhos. Aí o que você faz numa situação dessa? Dá um filho de presente para ela? Olha, eu trouxe um filho para você, toma aqui, ó. Cria essa criança, né? Ou o que eu posso fazer por você? Não, eu vou no orfanato, vou pegar uma criança e vou te dar para você cuidar, toma. Geazi foi além do pensamento de um ser humano comum e normal como eu. Porque ainda que era o profeta que estava lá, o servo dele quem reparou: olha, ela não tem filho. Do resto ela tem tudo, tem TV na sala, TV no quarto, no banheiro tem uma de LED sentado, quando você olha você está vendo, tem banheiro com hidromassagem, ela tem tudo que ela precisa, tudo. Tem 2, 3 carros na garagem, tem vários funcionários, tem tudo. O profeta não tinha percebido até então, ou até então não tinha comentado, porque o texto, a gente só fala o que está escrito no texto e conjectura o que pode estar por trás. Geazi diz: olha, ela não tem filhos. Ah, não tem filhos. Aí ele diz, chega a mulher e diz: olha, até o ano que vem. Por isso que dá a entender que de ano em ano passava por ali. Quando passarmos aqui novamente, tu vai estar segurando uma criança no colo. Aí diz isso para ela. E no textos que vão correndo, ela diz: olha, não iluda a tua serva. Eu estou bem. Quer dizer, eu estou bem do jeito que eu estou. Não me iluda. Não estou pedindo criança. Aí passou um tempo e logo no texto seguinte você vai ver que quando eles passaram, ela estava com o menino cresceu. O menino cresceu e daí provavelmente eles continuavam passando e ia repousando lá e a história ia seguindo no contexto. E um belo dia que ele estava no campo com o pai dele, o menino grita: ai, minha cabeça. Isso nós citamos há um tempo atrás, uma mensagem parecida com essa aqui. Ai, minha cabeça. E rapidamente o pai do menino pede para que os seus servos levassem o menino correndo para a mãe. Você pode estar acompanhando no texto. Pega ele e leva para a mãe dele. Aí chegando na mãe dele, o menino, acredito que ainda com a cabeça doendo, as coisas foram acontecendo, o menino morre. Aí ela vai de encontro ao profeta.
E resumindo, ela corre para o profeta e diz: eu pedi filho para vocês? Eu não pedi filho. Aí Geazi pergunta o que aconteceu e o profeta diz que Deus não revelou o que estava acontecendo, Deus só falou: ela está com o coração angustiado. Mas Deus não me falou o que é, mas ela está com o coração angustiado. Aí quando ela contou a história, pediu para que o Geazi fosse lá, colocasse na cabeça do menino o objeto, não deu certo, ele voltou, contou: olha, o menino ainda está morto, não aconteceu nada. Aí volta todo mundo. Aí conta a história que ele subiu aonde estava o menino, que o menino estava deitado na cama que ele dormia, quando passava para lá e para cá, estava na cama do profeta, que ela pegou o menino no colo, levou lá para cima, deitou ele, lá estava tudo acontecendo. E diz que o profeta colocou só o corpo em cima dele, colocou o nariz com nariz, boca com boca, mão com mão, esquentou o corpo do menino, saiu, voltou, fez tudo de novo, o menino espirrou 7 vezes, e voltou à vida, e ele disse: toma aí o teu filho. E o menino ressuscitou. Aí eu digo para vocês, é uma história que, como eu disse, muito conhecida entre a igreja de Cristo. Mas é a história de 2 mulheres que não é citado o nome delas no mesmo capítulo do mesmo livro em sequência. Uma não tinha nada, mas tinha 2 filhos, e para não perder os filhos, Deus abençoou com um pouquinho que ela tinha, multiplicou para ela quitar todas as suas dívidas e sobreviver com aquilo que Deus tinha dado. Que o pouco com Deus é muito, o resto que sobrou, ela ficou para viver o resto de sua vida. No outro caso, a mulher tinha tudo, a única coisa que ela não tinha era filhos, e o profeta, preocupado, porque o teu marido já era idoso, pensou: ele daqui a uns dias vai partir, ela vai ficar sozinha, então nós vamos orar para Deus dar um filho a ela. E o legado sem nome justamente é isso, é porque às vezes o que você faz, você mulher, as lutas que você passa dentro de casa, às vezes as pelejas que você passa dentro de casa, as aflições que você passa dentro de casa, talvez só Deus sabe, e a cama sabe as lágrimas que você derrama, somente o quarto sabe os gritos, o choro que você dá durante a noite, somente na hora da cozinha, que a panela sabe o que você fala com ela quando está cozinhando, quando está no seu banho, quando você está nos seus afazeres, somente Deus sabe. Provavelmente ninguém mais sabe, mas o importante é que Deus sabe, e o importante é que a sua fé em Deus é que vai resolver todos os seus problemas. Nenhuma delas resolveu o problema sozinha, nenhuma delas. Todas elas necessitaram da ajuda de Deus para resolver os seus problemas. A primeira mulher do vaso de azeite, a gente pode aprender com ela que ela teve fé, que ela teve obediência, que ela teve ação, que ela teve humildade de reconhecer e chamar o profeta e falar: olha, você sabe que o meu marido temia a Deus, ele era teu servo, e agora eu estou nessa situação. E o homem de Deus, através da fé dela, com o que ela tinha, um pouquinho que ela tinha, pediu para que ela trouxesse vasos e o próprio vasinho de azeite que ela tinha, a obediência que ela teve, e a fé de que aquilo ia dar certo, a fé de que aquilo ia dar certo. Azeite, ele simboliza a presença do Espírito Santo. Azeite simboliza unção. Azeite simboliza alívio às feridas. Nessa época, quando se ficava enfermo, passava o que sobre as enfermidades? Azeite. Você ia ungir alguém, lá jogava o que? Azeite.
Azeite aqui também serve para lamparina, inúmeras coisas. Hoje a gente só coloca na salada. Alguns usam para outras coisas, fim medicinais. Mas a verdade é que hoje a gente usa ele mais para temperar. É uma verdade. Aí hoje na sua vida, para Deus usar o que você tem para multiplicar na sua vida, mas não só para abençoar você, mas para outras pessoas. Se chegasse um profeta aqui agora e te perguntasse, o que você tem aí? O que você diria? A fé já acabou? O azeite já não tem mais? Que é a presença de Deus? Que é a presença do Espírito Santo? Foi embora? O que você diria hoje? Na necessidade ao qual você está passando, que está pedindo socorro para Deus, o que você responderia para Ele hoje, você mulher? O que você tem aí hoje guardado? Que Deus pode multiplicar para te abençoar. O que você tem? Tem temor, tem unção, tem perdão aí no seu coração. O que Deus pode usar, que tem em você guardado, para abençoar você e a vida de outras pessoas e a própria família? Se você fosse hoje essa mulher, o que você teria que Deus poderia multiplicar para abençoar poderosamente a sua vida e tirar você dessa situação? O que você tem aí hoje guardado? Se você fosse essa mulher, o que você teria nesse vaso hoje? Você é o vaso. Você é esse vaso. O que você tem guardado aí dentro hoje? Você como mulher de Deus. O que você tem guardado aí hoje é o que Deus vai usar para multiplicar na sua vida. O que você tem guardado aí é o que Deus vai usar na sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. É isso que Deus vai usar. O que a gente faz com um vaso vazio? Guarda. Bota num canto. Ou você usa e enche com qualquer outra coisa. Mas o que me chama a atenção por trás da linha desses textos é que ela poderia dizer qualquer coisa. E o que ela disse, provavelmente, é o que ela tinha de mais valor dentro de casa, que era o azeite. O que ela tinha de mais valor guardado era o azeite. Por isso ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite, que é o que vale alguma coisa. E ali Deus, através da fé dela, da obediência dela, da ação que ela teve de ir buscar ao redor vasilhas para poder encher, Deus multiplicou na vida dela. Eu acredito que talvez se tivesse vasilhas até hoje estava enchendo. Porque só parou de encher quando não tinha mais vasilha. E a mulher, a sunamita, o que ela tinha não precisava de dinheiro, de nada financeiro, que ela é a famosa mulher da expressão, tudo vai bem. Pregado por diversas vezes, encontros de mulheres, até no Dia Internacional da Mulher, os encontros que se fazem, tudo vai bem, seja como a sunamita. Seu filho está morto lá em cima na cama, como é que você está? Está tudo bem. Como é que você está? Está tudo bem. Não, não está bem. Não está bem. Seu marido está morrendo espiritualmente, você morrendo espiritualmente, teu filho espiritualmente morrendo, não está bem. Não está bem. Talvez possa estar bem financeiramente, talvez a gente possa estar bem com os amigos, talvez a gente possa estar bem no trabalho, talvez a gente possa estar bem em tudo quanto é lugar, mas espiritualmente falando, não estamos bem. Não estamos bem. E não é vergonha falar que não está bem. Tanto que quando ela viu que realmente a situação, o menino padeceu, foi rapidamente correndo pedindo socorro para o profeta. Porque o único que pode ajudar não é o profeta, não é o pastor Giliardi, o pastor Alex, não é homem nenhum que pode ajudar a resolver o seu problema.
Somente o seu problema pode ser resolvido por Deus. Só Ele pode resolver. Só Ele pode enfiar a mão na sua mágoa, na sua angústia. Só Ele pode enfiar a mão na sua dor e arrancar de lá, irmão. É só Ele. É só Deus que pode enfiar a mão na sua alma e curar ela. É só Deus. O que o homem aqui pode fazer é indicar um remédio para uma dor física. É colocar a mão e orar para Deus curar, como o profeta fez, para Deus ressuscitar, para Deus transformar aquela que era estéril em mãe física e mãe espiritual, como foi dito aqui no início, através da irmã Larissa. Então a sua vida emocional, sentimental, seja ela qual for a área da sua vida, só Deus pode colocar as mãos lá e resolver. É um legado sem nome, porque elas deixaram para nós ensinamentos que, mesmo com nome ou sem nome, é de suma importância para nós. Se eu falar para você de Dorcas, você vai lembrar de quê? Os irmãos sabem. É a que fazia túnicas, né? Para as mulheres viúvas, doava, se dedicava a fazer túnicas, roupas para as mulheres que eram viúvas. Se eu falar para você de Ruth, você vai lembrar, olha, é a nora de Noemi, foi aquela que fez tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos. Se eu contar para você de Ana, quem foi Ana na Bíblia, você vai saber. Ela tem nome, existe um fato, algo que aconteceu, e você relaciona, mas são mulheres que foram citadas, e não botaram o nome delas no texto, mas isso não tem a mínima importância, porque a importância foi o que Deus fez na vida delas, e serviu de exemplo, que está atravessando gerações, escrita em um livro, ao qual nós estamos lendo aqui hoje, 2026, que serve para você e serve para mim, de ensinamentos que elas deixaram de fé, de perseverança, de acreditar no poder de Deus, de acreditar no homem de Deus que pregava a palavra de Deus, acreditar nos profetas que anunciavam a palavra de Deus, acreditar na honestidade, na generosidade, na hospitalidade, porque o texto diz que muitos sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos da hospitalidade, pois muitos sem saber acolheram anjos. Essa mulher recebeu algo precioso da parte de Deus, porque ela não só abriu as portas para o homem de Deus, pastor. Ela fez um cômodo para o homem de Deus. Ela fez um cômodo para o homem de Deus. Eu conheço irmãos que têm casas de aluguel. E eu conheço história de irmãos que foram ficar lá e já tiveram que pagar, ainda passando necessidade no primeiro dia para entrar na casa do irmão dele de igreja, irmão. Está errado? Não, a casa é dele, ele cobra, ele faz o que ele quiser. Deixa quem entrar, a casa é dele, irmão. Errado não está. Mas lembrou da hospitalidade, irmão? Não, irmão, pode ficar aí o tempo que você quiser e precisar. Porque quem vai sustentar é Deus, fica tranquilo. O que falta em nós hoje, talvez o que sobrou nessa mulher, amor ao próximo, ela não sabia nem quem era, pastor. Esse homem que passa para lá e para cá, eu vejo que ele é o homem santo de Deus, ela diz para o marido. Que tal a gente construir um cômodo aqui para ele poder dormir quando ele passa para lá e para cá? Ela não estava preocupada o que ele podia oferecer para ela. Ele só queria agradar ao homem, que para ela era um homem santo de Deus. E sem saber, ela construiu um cômodo e botou uma cama, que logo mais, a mesma cama que ele ressuscitou o filho dela. A importância da hospitalidade, meu irmão. Você não tem noção do impacto que isso tem no mundo espiritual. Não é só essa hospitalidade.
É o fato de você estar passando na rua, você vê alguém com um carro enguiçado lá, com a mão na cabeça. Não, eu vou parar pelo menos para ajudar a empurrar. É cumprimentar um vizinho que mora do lado. Vou fazer um exemplo agora, pastor. O que aconteceu ontem, que eu fui lá buscar o pessoal. Chegando ali, eu achei que eu ia pegar o pessoal ali perto do posto da reta e vim para casa. Quando eu cheguei lá, ele falou, pô, tem como vocês só em Alfredo Chaves, que a gente estava indo buscar um negócio lá, e a picapezinha quebrou, não vai ter como, e se não pode esperar, tem como ir lá buscar e trazer? Falei, não tem, eu vou lá com vocês. Nós chegamos na casa no interior, entrando ali para... Sempre esqueço o nome do lugar, subindo Matilde, ele vira à direita, vai sair lá no posto do café. Araguaia. Indo ali para Araguaia, mas ainda logo no distritozinho de Alfredo Chaves ali. Cheguei lá, fui buscar o sítio, interiorzão. Nunca viram na vida. Eu conheci ele depois. O proprietário do estabelecimento, a família dele tinha uma propriedade lá perto de casa, quando eu morava na Adalberto. E quando nós já chegamos, aí já... Vem cá, senta aqui, come aqui, toma um café, come um bolinho, come não sei o que e tal, e a conversa vai, parece que você conhece eles há 350 anos. Pode ir lá em casa, vai lá, entra na cozinha, lá pega um copo. Tipo, parece que você é da família, eu nunca vi, parece que você é da família. Tinha um rapaz que estava junto no carro, que a gente foi lá buscar. Eu até falei com ele, não posso demorar não, tem que ser rápido e tal. O rapaz ficou impactado, pastor, com aquilo ali, porque ele é fora da realidade dele. Ele ficou, rapaz, isso aqui é legal, né? O pessoal trata você bem demais, rapaz, não sei o que e tal. Ficou felizão ali. Eu falei, pessoal do interior é diferenciado, né? Ele, rapaz, eu tipo assim, eu vivi, mas vivi pouco, né? Meu pai era caminhoneiro e tal. Mas, rapaz, isso aqui é bom demais. Só parece que todo mundo já se conhece, que não sei o que. Ele ficou impactado, tem 44 anos. Viu aquilo ali a primeira vez, ficou impactado. Com um negócio, pastor, que tinha que ser natural com todo mundo. A hospitalidade, a generosidade. Isso é cada vez mais raro na vida do crente, irmão. Cada vez mais raro na vida do cristão. Sabe o que o cristão faz? Ele entra para a casa dele, fecha a porta, acabou. Nem parente quer em casa. Nem parente. Eu falo isso por mim, eu já fui mais hospitaleiro. Eu já fui muito mais, quem me conhece aqui sabe. Mas hoje, a correria do dia a dia, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, agora essa mensagem não é só para as mulheres, vai afetando a nossa vida de comunhão, não só com os irmãos, mas com as pessoas. Quem hoje tem coragem de botar um homem que você não conhece dentro da sua casa e dar comida para ele, dar roupa, tá lavado, bom, amanhã cedo você acorda e pode seguir o seu caminho. Quem hoje tem essa coragem de fazer com o mundo que está aí fora? Não muito distante, na época, a Cooper fazia outra parte de outro ministério, tinha o hábito de trazer muitos pregadores de fora. Aí ficava um no culto assim, quem é que pode abençoar o irmão lá na sua casa? Quem é que pode? Aí todo mundo olha para o chão, olha para o teto. Quem é que pode pousar o irmão lá pelo menos uma noite, só para ele não... Quem? Quem é que pode? Quem é que pode? Era para dar briga. Não, eu, aqui em casa, não, vai lá para casa. Não, na sua casa não, então ele janta na sua e dorme na minha. Não, ele vai tomar café na minha também. Então, tinha que ser isso. Se hoje chegar alguém aqui, a gente fica assim, ó, porque é estranho, vai saber da nossa rotina dentro de casa, vai ver a nossa casa, vai ver. E querendo ou não, quando o homem de Deus, irmão, e eu acredito muito nisso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia da presença de Deus, quando ela entra dentro da sua casa, ela não vai sozinha. Ela leva a presença de Deus junto com ela. Eu acredito muito nisso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que carrega a presença de Deus, quando você abre as portas da sua casa para um homem de Deus entrar, para uma mulher de Deus entrar, irmão, ele não está entrando ali sozinho.
ele está levando a presença de Deus junto com ele. Por isso essa mulher recebeu, porque ela nunca esperaria receber, que era gerar um filho, porque o teu esposo já era de idade, ela não podia gerar filhos. Através da hospitalidade de receber um homem, que ela sabia que era um homem santo de Deus, mas ela não conhecia, não tinha diálogo com ele frequentemente, mas ainda assim fez o necessário para que ele repousasse na casa dela, toda vez que ele passasse por ali para seguir uma viagem segura e tranquila. Então, o que a gente aprende com essas mulheres? Separei 10 virtudes dessa mulher a sunamita. Uma mulher generosa, uma mulher observadora, pois ela observava o homem passando para lá e para cá, e eu acredito que era uma rota de pessoas que passavam ali, mas ela observou um homem de Deus passando. Eu acredito que passavam muitas outras pessoas naquele lugar, mas ela observou que um homem era um homem santo de Deus naquele lugar. Uma mulher detalhista. Uma mulher detalhista. Eu vou fazer uma cama, um quarto no terraço. Nós vamos botar uma cama. Nós vamos colocar uma mesinha, uma cadeira e uma lamparina nesse quarto. Aí o texto relata muito sobre isso dela, mas ela conversa com o marido antes disso. Amor, a gente pode fazer um quartinho lá em cima e tal? Aí a gente entra no contexto relacionamento no próprio Dia das Mulheres. As decisões tomadas por homens e mulheres dentro de casa têm que ser direcionadas um ao outro e os dois a Deus. Não adianta tomar ideia sozinho, tomar partido sozinho. Ela fez, mas para ela receber o que ela recebeu, ela teve a ajuda do seu marido. Mesmo indiretamente, sem ele saber. Ele, não, só vou fazer a vontade da minha mulher. Como é que o cara vai botar um homem estranho aqui na minha casa? Aí chega a irmã Marina para o Gilmar. Amor, vamos construir um quartinho aqui em cima para botar um homem de Deus que está ali? A Gilmar, qual é, pai? Vai botar um homem aqui na minha casa aqui? Tá maluco? Se fosse lá em casa, eu ia bolar. Falei, olha, ele tem esposa, vai vir junto? Ou é só ele? Mas o homem estava preocupado, era com a presença de Deus que vinha junto. Hoje, a verdade é que as coisas foram acontecendo, irmão, e foi esfriando na nossa vida muita coisa que os antigos faziam e nós não fazemos mais. Porque a criminalidade aumentou, as notícias chegaram de tudo quanto é forma, de homens, pastores, salafrários, homens e mulheres de Deus também, que se diziam ser de Deus, fazia todas as coisas. E a gente foi desanimando e perdendo a fé no homem, deixando de acreditar no homem e na mulher. E a gente deixou de executar certas coisas com medo do que poderia acontecer com a gente, do que pode acontecer. Mas nós esquecemos que nós servimos a um Deus que é fiel e verdadeiro. Nós servimos a um Deus que está enxergando além do que nós conseguimos enxergar. Nós servimos a um Deus que direciona exatamente o que devemos fazer. Antes de você fazer, Deus já confirmou no seu coração. E nós esquecemos disso. Aí a mulher era uma mulher submissa ao seu marido. Vê que tudo que ela faz no texto, ela pergunta e conversa com o seu marido antes. A do capítulo 4, do verso de número 1, ela já não tinha mais marido. As decisões que ela tomava eram por conta. Porque ela acreditava que o seu marido era um homem de Deus e através do que o profeta falasse, ela ia fazer. Que ela não fez nada para o profeta, mas ela pergunta. E ela fala para o profeta, o senhor sabe que ele era um homem de Deus. E eles vão levar meus filhos, e aí? E o que ele falou, ela fez. Ela se contentava com o que tinha. Pastor, como é que o senhor está?
As panelas lá em casa tá tudo vazia. Não, meu irmão, tudo bem. Tá tudo em paz, meu. Tranquilo. Zé Maria, como que o senhor tá bem? Mesmo faltando uma parte do seu corpo? Tudo bem. Verdade? Tudo bem. Tá tudo em paz. Minha irmã, o que a senhora está fazendo? Cadê seu marido? Sei, meu. Você está bem? Estou em paz, está tudo bem. Sabe o que é isso? Confiança, cara. É se contentar com o que Deus provê. Isso é confiança. Isso é se contentar em Deus, é ser grato a Deus. E isso é o que a gente pega de legado de uma mulher sem nome. A gente não sabe o nome dela. Controle emocional diante da situação do filho morto. Uma mulher de atitude e uma mulher corajosa. Para finalizar, antes de sair de casa um pouquinho, Larissa não sabia dessa mensagem. Ela me pergunta: bem, entre todas as mulheres da Bíblia, qual que te chama mais atenção? Difícil, não é difícil? Não é difícil, porque é só história, meu irmão. Difícil. Como que você vai falar de alguma coisa contra a Ana? Foi lá, insistiu na oração, insistiu, falou com um sacerdote e Deus abriu a madre dela. Ao que a gente vai falar de Joquebede aí? Todo mundo conhece muito aí agora através da música. Pega o filho, coloca lá na beirinha do rio. A mãe que tem filho aí de 20 anos não quer sair de perto do filho até hoje, imagina um recém-nascido. Coloca lá e o que Deus fizer está feito. Assim, acreditando no que Deus ia fazer. Aí o que você fala de Raquel, foi até dito aqui. Aí o que você fala? Todas as mulheres são inspiradoras na Bíblia. Todas. Todas elas. A própria Noemi, né? Contamos a história há pouco tempo atrás. Vocês voltem para a família de vocês, porque agora eu não sou mais família de vocês. O marido de vocês morreu. Voltem. Preferiu ficar sozinha e deixar as noras seguirem a vida delas do que manter elas perto, para não ver elas sofrerem. Aí o que você fala de uma mulher que seguiu ela, Ruth? Não. O que você comeu, eu como. O seu povo é o meu povo agora. Aonde você for, eu vou junto com você, não vou deixar você não. E todo mundo sabe o que aconteceu com ela depois com Boaz. Falar de Esther, ameaçada até morrer, e orando e pagando um preço pela salvação do povo dela, aonde iriam enforcar a Mardoqueu, e através de uma decisão dela, de orar a Deus, pagar um preço, e até risco de morrer, ela foi lá, intercedeu ao rei. E Deus honrou. Aí me pergunta, qual mulher te impressiona mais, pastor, na Bíblia? Todas elas têm seus feitos. Aí se a gente for citar essas duas e outras, falar, eu não sei o nome dela não, mas foi aquela do vaso de azeite, lembra? Ou foi aquela lá de Sunem, a sunamita. Mas aí eu respondi para ela, talvez não a que mais me impressiona, mas a história em si me impressiona, e a maturidade dela me impressiona, que é até muito pouco mencionada nas mensagens cristãs evangélicas, devido à devoção do povo a ela, é Maria. Muito pouco mencionada nas mensagens. Mas imagina você, Kelly, no auge da sua juventude, saindo da sua adolescência, você está lá com o Eduardo, conhecendo ainda, se preparando para unir as bodas. Aí imagina você, parece um anjo e fala, você vai ter um filho do Espírito Santo. Aí passam os dias, a barriga começa a inchar. Aí o Eduardo faz o quê? Vou meter o pé, filho.
Isso aí foi outro. Aí, por trás da Bíblia, como eu disse, por trás das folhas, na conjectura. Imagina numa época onde a mulher era extremamente submissa ao homem. Imagina numa época a defamação que ela passou dos parentes, dos amigos, dos conhecidos, porque quem acreditava, até nos dias de hoje, através do Espírito Santo que está no meio de nós, hoje, você conhece o poder de Deus, porque eu tenho certeza que você já viu o mover do Espírito Santo no meio, qualquer dia da sua vida, mas nessa época não tinha ainda. Não tinha. As pessoas serviam a Deus através dos profetas, Jesus ainda estava para vir, não tinha vindo. Era através dos que os homens de Deus falavam, do que as mulheres, era aquilo ali que ia passando de geração em geração. Aí Kelly começa a apresentar um barrigão, todo mundo já começa a dizer, ih, pai, ele Eduardo, ó. Entraram antes da situação. Começou entre a família. Imagina a preparação psicológica, pastor, que essa mulher teve. Imagina o que aconteceu. A história, o contexto em si não diz. Mas ela vivia num mundo extremamente machista. Hoje acha que é? Na época, muito pior. Aonde o próprio José queria. E não queria defamar a moça. Então, a Larissa me perguntou, e eu pensando muito, uma das que me chama mais atenção é justamente isso. Porque não foi uma necessidade que ela estava passando, pastor. Ah, eu quero ter filho, José é estéril. Bem, Espírito Santo, me engravida. Não foi isso que aconteceu. Ela não estava pedindo filho a ninguém. No texto não diz que José queria ser pai e ela era estéril. No texto não diz nada disso. Simplesmente o anjo pegou ela e falou, você vai gerar um filho. Queira você ou não, você vai gerar um filho do Espírito Santo. E você vai botar o nome dele, você não vai ter nem direito de escolher o nome do seu filho. Imagina você, minha irmã, quando você está grávida, chega alguém para você e fala, o nome da sua filha vai ser Josefina. E você não tem direito de escolher. É esse, pronto, e acabou. Imagina, você indo lá no cartório registrar. Aí vem ela, e sabemos disso que é por causa da linhagem de José que isso aconteceu. Os irmãos sabem disso. Aí vem Kelly e coloca lá, quando nasce, Emanuel. Que significa Deus conosco. Aí a criança vai crescendo, a criança vai andando, vai se desenvolvendo. E com o passar dos anos que ela vai vendo que ele realmente era o Cristo. É uma das histórias que mais me impressiona, pastor. Porque todas as outras foi de acordo com a situação que estava acontecendo. O azeite, porque eu estou passando necessidade. Está aqui, vamos orar. Filho, eu não tenho. Já sou casada há muitos anos, não gero filhos. Então eu vou orar por um filho. Ela pegou de supetão. Você vai gerar uma criança. Aí, através de um ato de uma mulher como essa, porque eu acredito que também não era qualquer mulher, uma mulher de família pura, como Maria era, Deus achou graça nela, entre outras mulheres, achou graça nela. Porque José tinha achado graça nela e escolhido ela para a esposa. E com isso tudo acontecendo diante das promessas lá de trás, vem ela e gera o Salvador, ao qual, por causa disso, do seu crescimento, da sua morte, da sua ressurreição, hoje nós estamos aqui, pregando a respeito disso, de salvação, de transformação. Então, a palavra de Deus hoje para nós, para você mulher e para nós homens, devemos confiar mais em Deus, independente do que está faltando na sua casa. A única coisa que não pode faltar lá é a unção de Deus.
Pode faltar a farinha, pode faltar o arroz, pode faltar a galinha no galinheiro, ela não pode nem botar ovo, pode faltar tudo. A única coisa que não pode faltar em você é a unção de Deus, que através disso hoje é a presença do Espírito Santo, é o azeite na nossa vida. É isso que não pode faltar para você hoje, no dia da mulher, internacional da mulher, hoje, no dia de hoje. A minha oração para você hoje é que não falte unção na sua vida. Porque seu filho pode morrer, você sabe nas mãos de quem ele está, e se Deus quiser ressuscitar, ressuscita. Pode estar faltando o alimento, mas na sua vida não tem unção, porque você tem comunhão com Deus, e você sabe, o que eu estou passando é Deus me provando. Você tem unção, o teu marido pode morrer, você ficar desolada no início, mas Deus está lá contigo. Como já foi dito por diversas outras vezes, é o seu lugar seguro. Então que não te falte unção, irmão. Pode faltar o marido, pode faltar o filho, pode faltar o alimento, até o dinheiro, mas que não te falte unção, que não te falte a presença de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Coloque sobre os vossos pés. Glória a Deus. Amém. Convido as irmãs a virem